Quando se trata de comunicação em meios digitais, um dos fenômenos mais impactantes, sem dúvida, é isso que os estudiosos vêm chamando de hipertexto. Bom, o princípio por trás dele é simples, é a ideia de que um link puxa outro. Bom, isso está associado também ao fato, o conceito de hipertexto que nós vamos esclarecendo aqui nessa conversa, está ligado ao fato de que a construção do significado é colaborativa. Ou seja, além da participação do autor que produz o texto, é fundamental a interação entre ele e leitor e ouvinte. A relação entre autor e sua audiência por meio do texto não é uma relação passiva e estática. O leitor colabora com a construção dos significados. A linguagem permite que o autor deixe no seu texto pistas que são a espécie de ponta do iceberg para que o leitor decodifique, relacione com as informações que ele detém no seu repertório cultural e, a partir daí, construa ou reconstrua o sentido que foi de alguma maneira manifestado nesse texto, mas que agora vai ganhar outra dimensão na sua audiência, no seu receptor. Bom, portanto, é possível dizer que, já que cada leitor constrói a sua própria experiência de leitura, isso no hipertexto se potencializa justamente pela possibilidade de que um link leve a outro link. Para que isso fique mais concreto, eu te convido aqui a participar de uma experiência de navegação. Nós vamos simular uma navegação na internet e, a partir dela, a noção de hiperlink se esclarece. Então, vem aqui comigo, vamos dar uma olhada? Bom, aqui na nossa navegação, nós vemos um fragmento da página do portal EBC, que é um portal público de notícias, e aqui algumas chamadas se destacam. Não é? Aqui campanha de vacinação contra a gripe, uma notícia sobre o meio ambiente, animais em extinção, outra sobre a extradição de um italiano. E aqui, nesse canto inferior esquerdo, Brasil vai ampliar concessão de vistos a haitianos. Bom, me interessei por essa notícia, eu clico nesse link. Aqui está a notícia. O título diz: Brasil vai ampliar concessão de vistos a haitianos, diz ministro da Justiça. Bom, aqui está a data, é dia 4 de junho, em que foi publicado. No final da tarde, foi atualizado um pouco mais tarde, enfim, está aqui o nome dos autores e tal. Vou começar a ler esse texto. Ele diz: O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse nesta quinta-feira, dia 4, que o governo brasileiro vai ampliar a concessão de vistos em Porto Príncipe, no Haiti, para que mais imigrantes do país centro-americano possam entrar no Brasil de forma legal. Com a medida, o governo quer evitar que mais haitianos sejam vítimas de grupos que facilitam a imigração clandestina, os chamados coiotes. Bom, o texto vai seguir detalhando essa maior concessão de vistos, essa preocupação com a imigração clandestina, essa maneira de diminuir a atuação dos chamados coiotes diante dessa população. O texto vai caminhando, temos aqui imagem de haitianos em um abrigo em Brasileia, que fica no Acre. Bom, por aí segue, nós temos aqui no final, saiba mais. Poxa, eu me interesso pelo tema, a questão de direitos humanos é algo que nos diz respeito a todos, para quem se prepara para um vestibular, algo fundamental para uma prova como o Enem, não é? Então quero saber mais. Bom, decidi aqui dessas três opções. Haitianos continuam chegando a São Paulo, diz padre de abrigo para imigrantes. O Brasil precisa definir políticas de acolhimento para haitianos, diz especialista. O governo promete enfrentamento duro à entrada ilegal de haitianos. Das três, me interessa essa segunda. Nós clicamos. Bom, aqui nós temos a outra notícia que diz: Brasil precisa definir políticas de acolhimento para haitianos, diz especialista. Veja que agora nós temos um outro ponto desse mesmo tema, que é a entrada de haitianos no Brasil, mas agora a necessidade de acolhimento, segundo um especialista. Vejamos.
O Brasil ainda não atentou para a necessidade de estabelecer políticas de acolhimento e políticas multiculturais com o fim de atender à demanda de haitianos que chegam ao país, disse nesta sexta-feira o historiador Miguel Borba de Sá, integrante da rede Jubileu Sul, ao falar sobre o problema da imigração ilegal no Seminário Nacional sobre o Haiti, em São Paulo. Bom, aquilo que eu já tinha lido aqui se soma à informação de que o Brasil não tem, segundo o historiador Miguel Borba de Sá, políticas multiculturais para dar conta dessa melhor integração entre os povos nesse momento em que os haitianos, que sofrem lá uma série de dificuldades em seu país, buscam o Brasil como nova morada. Bom, a notícia vai, se desenrola, seguindo esse caminho, e aí me interessa essa notícia específica. Em apenas 2 dias, 220 haitianos chegam ao Acre desgoverno. Bom, aqui a notícia leva esse título que nós já vimos, e ela começa com: o porta-voz do governo do Acre, Leonildo Rosas, designado para falar sobre o fluxo migratório de haitianos no Brasil, apontou que somente de ontem para hoje chegaram mais 220 migrantes no nosso abrigo, a maioria de haitianos. Bom, o que eu preciso aqui é que fique claro. Nós passamos por diferentes textos aqui do portal EBC que tratam da questão da entrada de haitianos no Brasil. Nós lemos aí diferentes fragmentos, e esses diferentes fragmentos que foram sendo evocados uns pelos outros acabaram criando a nossa experiência de leitura nesse portal. É possível dizer que isso que nós retemos dessa experiência é o chamado hipertexto. Por quê? Nós aqui, na condição de leitores, construímos a nossa experiência de leitura de uma maneira colaborativa, não é? Quer dizer, mais de um autor, por meio do seu texto, fez com que nós pudéssemos construir um significado que, nesse momento, passa a ser nosso. A partir de um link que puxou o outro, nós retivemos uma série de informações, de maneira colaborativa, nós atuamos na construção do sentido. Essa experiência de leitura que nós acabamos de ter é que constitui o hipertexto. Bom, para que isso se solidifique, para que esse conhecimento de fato seja retido por você agora, eu vou pedir que você faça o exercício seguinte, que lida exatamente com a noção de hipertexto e é agora a sua tarefa. Vamos lá, mãos à obra.